Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Aqui para darmos continuidade ou abrir efetivamente o nosso quadro referente aos educadores considerados importantes do ponto de vista da educação e, portanto, aqueles segundo os quais a gente mais se embasa em termos de reflexão da prática pedagógica. Hoje a gente abre esse quadro trazendo Levi Vygotsky. Por que Vygotsky como primeiro? Porque muitos acadêmicos nesse momento e muitos professores também podem nesse momento estar se perguntando por que certas práticas em suas vidas, do ponto de vista pedagógico, envolve o conhecimento sobre a aprendizagem. Por que aprender e como se dar esse processo em termos de mentalidade, em termos de introjeção de conceitos de pessoas, de crianças, de adolescentes, de pessoas com necessidades especiais, é tão importante para que a gente, professor, tenha esse domínio e perceba que estamos indo ou não pelo caminho certo. Então, Levi Vygotsky, rapidamente falando do autor, ele era um russo de uma família abonada e que conquistou, uma formação bastante interdisciplinar, bastante ampla do ponto de vista do conhecimento em sua vida. Vygotsky, aos 18 anos, ele já ingressou na faculdade de medicina, iniciou o curso, depois migrou para a faculdade de Direito e depois Psicologia. Ele também construiu revistas e também foi professor, então, na área de Psicologia. Nós, educadores, adoramos, pegar outras áreas para trazer para a pedagogia, a fim de podermos compreender melhor as práticas pedagógicas. Foi o caso. Então, nós nos valemos do psicólogo russo Levi Vygotsky, nos valemos da sua teoria sobre os processos mentais, as funções psíquicas superiores e o tanto que essas funções, ao serem cada vez mais potencializadas, elas nos transformam todos como sujeitos capazes de aprender. Nesse sentido, Vygotsky, ele traz uma grande abertura para o que hoje a gente chama de educação inclusiva. Educação esta que garante direitos às pessoas de frequentarem o cotidiano escolar de uma forma digna, respeitosa frente às suas diferenças. Então, Vygotsky, ele vai nos trazer conceitos bastante complexos do ponto de vista da sua aplicabilidade. Vai incluir na discussão, no debate da educação, que não é somente o biológico, o organismo, de crianças, jovens, de pessoas, enfim, que ao se desenvolver nos fazem aprender, ou seja, não se trata só de uma maturidade. Se trata também de uma cultura, de uma linguagem, se trata também de uma interação social que até então não se considerava como fundamental
para a compreensão de conceitos cada vez mais científicos e, portanto, de um pensamento cada vez mais abstrato. Se nós colocássemos um ser humano dentro de uma caixa, né, como se fosse um animal, e apenas o alimentássemos e deixássemos que ele se desenvolvesse do ponto de vista biológico, pergunto eu, o que esse ser humano aprenderia se não estiver em contato com outros seres humanos, convivendo, interagindo, trocando, sobretudo, as experiências, os olhares, os conhecimentos. Então, esse pensamento cada vez mais abstrato, cada vez mais aprofundado, é um pensamento que se dá e que se constrói na vida dos estudantes através dos desafios da mediação naquilo que Vygotsky vai chamar de zona de desenvolvimento proximal. É na zona de desenvolvimento proximal, portanto, que nós, professores, atuamos, que a escola exerce o seu papel de desafiar o outro com problematizações, com questões que nos levem a refletir sobre possibilidades de respostas e a trocar essas possibilidades de respostas com outras pessoas, a fim de que possamos chegar a uma verdade, né, compartilhada, uma verdade onde as experiências de cada um, essa interação, esse diálogo interativo, é que vai nos proporcionar cada vez mais o desenvolvimento de um pensamento analítico, de um pensamento sintético, de uma percepção focada, de uma memória de longo prazo e não apenas de curto prazo, onde possamos ter aí um pensamento mais bem trabalhado, um pensamento cada vez menos concreto e mais abstrato, onde a inteligência ela se dá muito em função dessa interação pela linguagem, pela cultura, e também nos faz cada vez mais sujeitos, construtores de conhecimento, porque somos capazes de transformar as culturas, as histórias, a partir da compreensão das mesmas e de sua consideração para o processo de aprendizagem. Então, nós vamos ter aí um Vygotsky muito preocupado com as funções mentais superiores, com a cultura e com a linguagem nos processos orgânicos cerebrais, levando um trabalho muito próximo com os neurofisiologistas, entre eles Luria e Leontiev, também russos, e que com Vygotsky trabalharam, mesmo tendo o autor uma morte muito prematura. Vygotsky morreu aos 32 anos de idade na Rússia e deixou esse legado grandioso para que Luria, para que Leontiev e para que outros autores pudessem, a partir da sua teoria, então, dar continuidade e aprofundamento cada vez maior naquilo que ele defendia, que era o fato de que todo ser humano é capaz de aprender. Isso nos faz refletir sobre, portanto, a sua teoria enquanto conceitos. Vygotsky vai considerar, e vai ser aí o pai da teoria histórico-crítica,
hoje denominada por lei a partir da junção de outros pensadores, entre eles Jean Piaget, em sócio-interacionista. Muito bem, Vygotsky então vai trazer alguns conceitos fundamentais para que a gente possa potencializar a inteligência de qualquer ser humano, porque todo ser humano é muito mais do que um mero biológico. Um ser humano, ele é um todo complexo, a partir de Vygotsky, que tem uma história de vida, que tem uma cultura, que tem uma linguagem que expressa um pensamento que pode estar mais ou menos abstrativo, mas todo ser humano é capaz de pensar, se for desafiado, se for mediado entre aquilo que ele já traz no seu, vamos assim dizer, no seu biológico, no seu organismo ao nascer, e portanto, isso que ele já traz em Vygotsky considerado como zona de desenvolvimento real, ou seja, nós todos nascemos com funções psíquicas que são próprias do ser humano, como a nossa capacidade de analisar, de sintetizar, a nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade de memória. Mas, se nós não formos desafiados, ajudados, se nós não formos efetivamente sujeitos que interagem com outros sujeitos, nós jamais passaremos disso. A educação, portanto, tem que promover a aprendizagem a partir do desafio daquilo que já é real para as pessoas. E esse desafio se encontra num outro conceito que Vygotsky vai denominar de zona de desenvolvimento proximal. É na zona de desenvolvimento proximal, portanto, esta evolução, vamos assim dizer, do pensamento, daquilo que é mentalidade, daquilo que é cada vez mais complexo, através de desafios, de problematizações, que eu vou otimizar aquilo que eu já trouxe no meu organismo, no meu biológico, que são as funções psíquicas elementares: percepção, memória, síntese, análise. Eu tenho que sair dessa zona de desenvolvimento real com as funções psíquicas elementares que pertencem a todo ser humano. Muito bem, eu saio disso e cresço mentalmente nessas funções psíquicas elementares com a ajuda de sujeitos mais experientes do que eu. Sejam eles professores, sejam eles autores, sejam eles colegas, pares, parceiros na escola, ou seja, esse convívio com os demais, com outras mentalidades, que vai me ajudar a fazer, a concretizar atividades que eu ainda não consigo realizar sozinho. Eu preciso de ajuda. Essa ajuda atua nas minhas relações interpessoais, mas ela atua, sobretudo, na minha mentalidade, no desenvolvimento dessas funções psíquicas elementares. Então, eu passo pela zona de desenvolvimento proximal, que é esse lugar onde eu busco a interação social,
onde eu tenho desafios e problematizações para resolver. E dou um salto de qualidade do ponto de vista do pensamento dialético, de pensar um mundo, não é? Ou seja, um mundo não é harmônico, não é só florzinha, mas ele é essa espiral que me faz crescer ou que às vezes me faz retornar para repensar meu pensamento, para repensar minhas ações, minhas habilidades e competências, a fim de que eu possa dar um novo passo com mais qualidade, me aproximando cada vez mais dessa outra zona que Vygotsky determina de zona de desenvolvimento potencial. Ou seja, aquilo que eu não sabia fazer é potencializado através da zona de desenvolvimento proximal, da ajuda dos professores, da mediação dos educadores, da educação, da pedagogia, das práticas, das atividades, das tarefas que eu levo para casa, dos livros que eu leio, dos filmes que eu assisto, ou seja, de todo um ambiente cultural cada vez mais rico em termos de amplitude, de trocas, de diferenças, de respeito, claro, a essas diferenças, mas possibilidades que me desafiem. Muito bem, a gente chegando, portanto, com esse aluno numa evolução, ele saindo daqueles conceitos cotidianos, conhecimentos prévios que ele traz quando chega na escola, conceitos não científicos, sobre o que diz da sua vida, as hipóteses que ele tem e que tudo isso eu considero como conhecimentos prévios para ajudá-lo a se desenvolver e a chegar, portanto, na zona de desenvolvimento proximal e a partir disso ele perceber que aquela percepção que nasceu com ele, agora, se eu proponho atividades que incluam o foco dessa percepção, eu estou desenvolvendo uma função psíquica superior nesse sujeito, que é ter atenção focada. Se agora, na zona de desenvolvimento proximal, eu trago atividades, proponho tarefas que não sejam só de decorar coisas, mas que efetivamente coloquem a mentalidade dessa criança para pensar, do tipo, estabeleça uma análise entre esta figura e esta outra aqui. O que tem de igual, o que tem de diferente nas duas figuras? E não apenas me descreva as figuras.